Bom dia, um feliz sábado a você que está nos acompanhando de casa através dessa transmissão. Feliz sábado, igreja, que a paz de Deus e o amor... Amém? Feliz sábado a todos, que Deus abençoe a cada um que se encontra nesta manhã, que Deus seja glorificado, exaltado pela sua presença, glória a Deus. Um abraço a você que está em casa, que Deus abençoe você também, compartilhe esta mensagem, que vai servir para você, vai servir também para outras pessoas. Um abraço a todos vocês, aos queridos idosos que estiveram aqui pela manhã, que Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês, e um abraço a todos vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. A mensagem de hoje é um assunto muito importante para nós. Aqui no Calvário, quando Jesus foi levado à crucifixão, estava presente simbolicamente toda a humanidade, representada ali por 4 pessoas. 4 personagens representavam ali o que realmente representa cada um personagem desse. E vamos ver no decorrer da mensagem, no qual desses personagens você se identifica. O primeiro personagem está aqui no livro de Mateus, é o capítulo 27. Abra a Bíblia, no livro de Mateus, é o capítulo 27. E o versículo é o versículo 2. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tomando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, e tirou-se e foi enforcar-se. O primeiro personagem no Calvário foi Judas. Judas foi alguém que andou com Jesus durante 3 anos e meio. Judas, ele não andava com Jesus por amor a Jesus. Judas tinha um interesse. O interesse era o interesse financeiro. O Judas, ele tinha o interesse de subir na carreira política, em quem sabe ser o ministro de Jesus Cristo, quando Jesus entrasse sendo rei e dominasse ali Jerusalém e o mundo. Era o que os discípulos imaginavam. Mas Judas também tinha outro problema. Além de ser uma pessoa que se interessava apenas em coisas financeiras, em coisas terrestres, Judas também. Ellen White fala que Judas não fazia o trabalho missionário. De todos os 12 discípulos, Judas era o único que não fazia o trabalho missionário. Eu lembro da história verídica que aconteceu há muitos anos atrás, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Certo senhor da igreja, humilde, liga para o pastor dizendo: pastor, tem como vir aqui à minha casa hoje fazer a cerimônia fúnebre de meu filho de 3 anos. E o pastor então, após o culto, se dirigiu-se à casa do nosso querido irmão. E lá chegando na casa pequena, humilde, havia algumas crianças. Esse era um homem, um pai de 4 crianças, uma havia falecido. E ele olhou para aquele caixãozinho branco no meio da mesa, em cima da mesa, e perguntou: o que aconteceu? Um garotinho lindo, muito bonito aquela criança, o que realmente aconteceu? Ele disse: pastor, ontem nós vimos um poço aqui em casa, para que realmente nós pudéssemos tirar água do poço. Foi começado a cavar quinta-feira, e quando foi sexta-feira nós terminamos de cavar pela manhã, e aí começou a chover muito, choveu bastante, e então o poço começou a encher de água, encheu muita água, e quando foi pela manhã as crianças começaram a sair para brincar, brincaram nessa sexta-feira pela manhã.
mas o poço tinha água. Então subiram naquela montanha de terra onde haviam cavado o poço. E ali, na hora do almoço, a mãe das crianças chama a criança para vir almoçar, e eu via sentir falta do menorzinho de 3 anos. Correram, procuraram em todos os cantos, e de repente alguém viu, a criança estava dentro do poço. E quando alguém tentou ajudar, esse alguém segurou na mão da pessoa e disse assim: não pode, você não pode, agora isso é com as autoridades, só quem pode mexer nessa criança é as autoridades. E passou mais alguns 3 minutos, de repente chegou outra pessoa, e essa mesma pessoa falou: não pode, só quem pode mexer é as autoridades. Eu estava aqui em frente, perto da administração, um carro atropelou um garotinho, há 3 dias atrás, um garotinho de mais ou menos 6 anos de idade. E quando todos correram para tentar ajudar, as pessoas disseram: não pode tocar no garotinho, não pode. E eu disse: o que não pode é deixar o menino morrendo. E o garotinho gritava: não pode, isso só as autoridades, só os médicos, só não sei mais quem, só a ambulância que pode pegar. Mas quando o homem chegou lá e disse para o garoto, para as pessoas, ele disse: não pode, que não pode o quê? Ele caiu dentro do poço, pegou a criança, mas a criança já havia sido morta, já estava morta, não teve mais chance de salvar. Hoje, queridos, muitos de nós estamos deixando pessoas caírem num poço e morrer. Estamos dizendo isso somente para as autoridades, só os anciões que podem fazer esse trabalho. Esse trabalho é para os pastores, esse trabalho é para os obreiros, é para o diretor missionário, esse trabalho é para os líderes da igreja, esse trabalho não é para mim. Somente as autoridades da igreja, somente os líderes da igreja que podem fazer esse trabalho. Hoje, muitas vezes, estamos deixando de fazer o trabalho missionário, esperando para que outras pessoas o façam. Judas não fazia o trabalho missionário, e por não fazer o trabalho missionário, ele foi uma das causas que Judas teve para então cair, trair o Mestre Jesus e também se suicidar. Hoje nós temos a oportunidade, queridos, de pregar o Evangelho. O Brasil é um país livre, e mesmo numa epidemia grande que estamos, mas mesmo nessa circunstância, nós podemos também trabalharmos fazendo um trabalho missionário. O Espírito de Profecia diz que nós perdemos muito tempo com outras coisas, mas não perdemos tempo, quando o tempo que a gente usa para fazer o trabalho missionário não é tempo perdido, mas sim é um tempo usado para glorificar e exaltar o nome de Deus. Deus vai nos pedir conta do tempo que a gente usou. A única coisa nesse mundo que a gente não recupera é o tempo. Você recupera a saúde, o dinheiro, recupera tudo que pode recuperar, mas o tempo você não pode recuperar nunca. E muitas vezes perdemos o tempo com coisas que não tem nada a ver e deixamos de pregar o Evangelho. Na escola onde você estuda, as pessoas sabem que você é cristã. Os alunos que você tem pela internet, os seus colegas de escola que você agora está estudando pela internet, via online, eles sabem que você é o adventista do 7º dia, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. As pessoas conhecem você, sabem quem é você, sabem qual é a igreja que você está frequentando, sabem qual é o Deus que você adora. Judas, queridos, enforcou-se. Outro personagem se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E o versículo é o versículo 60. A letra é pequena, mas é o versículo 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que lhe dissera: hoje 3 vezes me negará. Então, antes de cantar o galo, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Outro personagem no Calvário era Pedro. Pedro era um cristão que também andou com Cristo durante 3 anos e meio. Pedro representa todos os cristãos, todos os evangélicos, todas as pessoas que aceitaram Jesus, que foram batizados, todas as pessoas que frequentam uma igreja, mas que se afundaram num pecado e que estão no pecado. Pedro está representando as pessoas que estão na igreja, mas que estão no pecado.
Parece ser crente, parece ser um cristão, é um cristão. As pessoas olham para ele e dizem assim: você não é um adventista do sétimo dia, você não é um cristão, mas ele se encontra num pecado. Será que nesse momento estou falando para alguém que é um cristão, que é um evangélico, que é um adventista, que é um batista, um presbiteriano, que é alguém que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, mas se encontra no pecado, se encontra em pecado, se encontra no lamaçal do pecado, junto com as pessoas, misturando-se com os pecadores? Será que você é um desses? Pedro estava representando todos os cristãos que um dia frequentaram o evangelho, frequentaram a igreja, mas se afastaram e caíram em pecado. Mas eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. E Jesus então olhou para os olhos de Pedro, e Pedro fixou os olhos em Jesus. E Pedro se lembrou do que Jesus havia falado para ele. É por isso que a Bíblia diz que ensina a criança num caminho que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele. Será que eu estou falando para um pai e para uma mãe que tem um filho longe dos caminhos de Deus? Será que eu estou falando para alguém que conhece alguém na igreja, mas se encontra afastado dos caminhos de Deus? Pedro voltou. Ele chorou amargamente, e Deus o amou e o perdoou. E Pedro se tornou um dos maiores apóstolos de todos os 12, foi Pedro, porque Pedro voltou para os caminhos do Senhor. Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que também é um cristão, é um evangélico, mas se encontra em pecado, se encontra afastado dos caminhos de Deus? É hora de você voltar também. Jesus então nesse momento está simbolicamente olhando para você, com carinho, dizendo: filho, volte enquanto há tempo. Eu sei que você conhece casos de pessoas que tiveram a oportunidade de voltar e não voltaram. Mas eu sei que vocês também conhecem pessoas que tiveram a oportunidade de voltar e voltaram. Outros personagens se encontram aqui no livro de Lucas. No capítulo 23 e no verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E o verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem temes a Deus, estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, aqui temos uma história de mais dois personagens. O primeiro, Judas, Pedro. Esses dois personagens estão simbolizando toda a humanidade. E vamos olhar direitinho para ver no qual desses personagens nós estamos fazendo parte. O outro personagem aqui era o ladrão Dimas, que olhou para o outro que estava ali blasfemando contra Jesus. Esse homem provavelmente tinha ouvido falar de Jesus. Ele era um judeu. Ele era alguém que conhecia a Bíblia. Era alguém que já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Quem sabe os seus pais, as suas mães, falavam dele, de Deus e do Messias que viria. Nós não sabemos, queridos irmãos, quantos anos esses ladrões viveram, mas nós sabemos que este homem, tanto os que estavam à direita como à esquerda, eram homens perigosos e foram condenados. Mas aqui, alguém que passou a vida toda fazendo coisas erradas, alguém que passou a vida todinha roubando, mentindo, fazendo coisas erradas no mundo, afastado dos caminhos de Deus, embora sabendo que estava longe de Deus, ele terminou morrendo, mas a morte dele foi uma morte
cruel, perversa, ruim, mal, porque quando o condenado era colocado na cruz, segundo historiadores ali, muitas vezes passava 1 semana, 5 dias para morrer, e gota a gota os marginais vinham derramando a gota do seu sangue, até não ter mais nenhum tipo de vida entre si, e era uma tortura tremenda. E ali na hora da sua morte, este homem então reconheceu que ele era um miserável pecador. Ele está representando aqui todas aquelas pessoas que passaram uma vida inteira longe de Deus, mas morreram com Jesus Cristo. Tiveram oportunidade de um dia morrer, mas entregar a vida para Jesus. Lembro da irmã Maria. A irmã Maria era uma mãe de santa. Na época eu morava lá na cidade de Manaus. Eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, eu era evangelista da associação, e alguém falou para mim, irmão, tem como você visitar a Dona Maria? Porque todos os evangélicos já foram lá. Aqui da igreja, praticamente, muitas pessoas já foram na casa dela, e ela sempre os rejeita, sempre os rejeita. Tem como você ir lá visitar ela? Eu peguei o endereço e fui lá visitar a casa dessa senhora. Quando eu cheguei lá na casa dela, era uma casa de altos e baixos de madeira. O chão estava cheio de imagem, de todo tipo de santos que as pessoas imaginam. Ali na parede havia muitas velas. Ela estava numa rede, ela estava morrendo de câncer. Bem magrinha. E eu olhei para ela, e cheguei perto dela e falei assim para ela, eu posso cantar uma música aqui para a senhora ouvir? Ela disse, pode, meu filho, pode cantar. E eu então comecei a cantar. E depois eu disse assim, eu posso ler um versículo da Bíblia para a senhora? Ela disse, pode, meu filho. Eu li um versículo da Bíblia. E depois eu falei assim, apelei para que ela aceitasse Jesus. Então, naquele momento que eu falei em Jesus, ela gritou bem alto e disse assim, não quero saber de Jesus. Não quero saber de Jesus. Não me fale de Jesus. Eu quero um remédio para passar a dor que eu estou sentindo, para me curar. E no outro dia eu vou lá de novo, no outro dia. Até que um dia, quando eu cheguei perto da casa dela, eu vi vários carros, só carros de luxo. A casa dela era bem humilde. E a rua não era asfaltada. E eu vi aqueles carros de luxo e imaginei, Dona Maria faleceu. E essas pessoas que estão visitando ela são as pessoas que ela fazia trabalho para ela ali de despacho. E quando eu cheguei, realmente eu estava certo. Dona Maria estava em cima de uma mesa morta. E eu perguntei da filha dela, que hora aconteceu? Ela disse, assim aconteceu tal hora. E nesse horário que ela estava ali, ela me chamou e disse, cadê aquele rapaz que vem aqui cantar e orar? E eu disse, não sei, mãe, mas chama ele que eu quero falar com ele agora. Eu disse, eu não sei, mãe, ele está agora, ainda não chegou, ele só chega a tal hora. Sempre só ir umas 4, 5 horas da tarde, ela disse. Mas por que a senhora quer falar com ele? Porque eu quero dizer para ele que eu aceitei Jesus. Queridos, Dona Maria morreu, mas Dona Maria morreu com Jesus no seu coração. Passou a vida inteira, uma vida de pecado, mas na sua morte teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E essas foram as últimas palavras de Dona Maria, e ela faleceu. Quem sabe nesse momento estou falando para alguém que nunca veio para a igreja, alguém que está nos assistindo aí pela internet, quem sabe você zomba de Deus, zomba dos evangélicos, zomba das coisas de Deus, está vivendo uma vida de pecado, mas você também tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Não importa quem você seja, não importa se você seja um macumbeiro, não importa se você seja feiticeiro, não importa se você seja um ladrão, viciado em droga, mas se você se arrepender dos seus pecados, hoje, Cristo perdoará e colocará o seu nome no livro da vida do Cordeiro para toda a eternidade. Outro personagem que nós temos aqui é esse, o ladrão, Quedas, segundo a história, o nome Quedas. E ele fala o seguinte para Jesus, Jesus, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro repreendendo e dizendo, nem teme a Deus na hora da morte. Alguém que tinha um coração duro, nem um apelo de um pastor, nem um choro de uma mãe, nem os apelos de alguém, nem a oração da família, nem a morte de Jesus fez com que comovesse o coração deste homem. Este homem estava com o coração duro, mesmo na morte.
viveu uma vida de pecado e morreu em pecado e será condenado. O outro viveu uma vida de pecado, mas teve a oportunidade de se salvar e entregou a vida para Jesus. Olhemos da história de um grande homem de mais ou menos 1,90 m e pouco de altura. Irmão de um dos nossos pastores adventistas do sétimo dia. Ele era um policial militar. A família evangélica. O irmão pastor. A mãe e o pai pastor. Mas ele, longe dos caminhos de Deus. Certo dia, o pastor contando disse, eu fui visitá-lo para fazer apelo para o meu irmão. E peguei o carro e viajei vários quilômetros, mais de 200 quilômetros para chegar na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, ele me recebeu, abri a geladeira e havia uma garrafa de bebida lá. Quando ele contando, quando eu vi a garrafa de bebida dentro da geladeira do meu irmão, disse, meu irmão não está bem. Quem sabe nesse momento falando para alguém também, que não está bem na vida espiritual, que está em algum pecado acariciado na sua vida, quem sabe algum vício, quem sabe é adultério, quem sabe fazendo alguma coisa que a mãe não sabe, o pai não sabe, ninguém sabe, só você sabe e Deus sabe. E este homem não estava bem. E o pastor, então, irmão dele, conversando com ele, fez o apelo para que ele realmente voltasse para Deus, disse, filho, irmão, meu irmão, volte para Jesus. Ele fala, mas não tem como eu voltar. Não dá para eu voltar porque eu faço plantão de vez em quando, dia de sábado. Como eu vou sustentar minha família? Não tem como. E o irmão continua fazendo apelo, mas filho, mas meu irmão, volte devagarzinho, você vai voltando, vai deixando as coisas devagar. Ele disse, não tem como voltar. Não dá para voltar. Não dá para me abandonar o cargo de polícia e de repente se tornar, vou voltar para os caminhos de Deus, voltar para a igreja, mas não tem como, não dá para voltar. Era um homem forte, atleta. O irmão dele, contando na história, disse que ele era um atleta da Polícia Militar, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E aí, queridos, o pastor então passou ali o dia com ele. A única coisa que ele pôde fazer com ele foi orar. 4 meses depois, ele ia caminhando no centro da cidade de Porto Alegre. De repente deu uma dor no peito dele e ele caiu. No momento que tentaram ajudar, ele sentou e em alguns segundos ele estava completamente morto. Morreu. Um homem que teve a oportunidade de entregar a vida para Jesus, de voltar para os caminhos de Deus. Quem pode me dizer que este homem teve a oportunidade, teve ainda a chance de clamar para o Senhor? Provavelmente não teve chance. Foi rápido demais. Foi muito rápido. Quem sabe eu estou falando para algum jovem que está afastando do caminho de Deus. A sua mãe já apelou o seu coração. O seu pai já apelou. Ela ora por ti todas as noites. Os irmãos da igreja estão orando por ti. Ela já pediu oração pelos grupos de WhatsApp. Ela pediu oração para os irmãos da igreja orarem por você. Mas você continua com o coração duro. Você quer morrer com o coração duro sem Jesus Cristo? Você quer morrer perdido? Ou você quer voltar para os caminhos do Senhor? Deus está dando oportunidade para cada um de nós voltarmos para os caminhos de Deus. E este homem, esse ladrão, morreu perto de Jesus, bem do lado de Jesus, mas morreu sem Jesus no seu coração. A salvação estava bem pertinho dele. Ele tinha tudo para se salvar. Era só de dizer, lembra-te de mim também, Jesus. Era só sussurrar um pouquinho. E Jesus ouvia o seu clamor. Mas o coração dele estava duro demais. Eu estava estudando e fazendo uma pesquisa sobre os esquimós, aqueles que moram no gelo, lá da Groenlândia, como não é? Groenlândia, né? E ali tem muitos deles que não tem nem casas para morar, para dormir. Eles cavam ali as casas no gelo, mas às vezes não conseguem fazer casa, eles ficam expostos ali ao gelo, expostos ali a ataque de lobos e de feras à noite. E eles fazem o seguinte então, eles se reúnem todos juntos, e durante o dia eles batem uma raposazinha pequena, um animalzinho pequeno, pegam um punhal, e melam o punhal de sangue e enfiam no punhal no gelo.
e fica a pontinha do punhal para fora, mas está cheio de gelo, está cheio de sangue. O lobo, quando ele vê, ele vem e começa a sentir o cheiro do sangue e vai lá e começa a lamber aquele sangue que se encontra no punhal. Só que ao lamber, aparece mais sangue, porque a língua do lobo começa a cortar. E ele vê que tem mais sangue, então ele começa a lamber mais rápido, mais rápido, mais rápido, e começa então a sangrar mais, até que de repente esse lobo, ele cai morto e morre. História triste para os lobos. História triste também para quem fica lambendo o pecado. As pontas do punhal do pecado. Quem sabe eu estou falando para alguém que está lambendo, está se deliciando com o cigarro, com a bebida, com as drogas, com o sexo fora do casamento, com as modas, com as músicas mundanas, com os filmes pornográficos, com a internet proibidas. Você está se deliciando com aquilo ali. Você está fazendo o papel daquele lobo, de um lobo que está lambendo um punhal de sangue. E se você não tiver cuidado, meu querido, também, você pode perder também a sua vida, perder a sua alma. Queridos, nós precisamos entender, compreender que o diabo não é brincadeira. O diabo não está brincando. O diabo está fazendo de tudo para que eu e você não venha para a igreja, não ore, não devolva os dízimos, não seja fiel no bem, nos tempos, nos bens, nos talentos. O diabo está fazendo de tudo para destruir você, destruir a tua família. Ele está fazendo de tudo que ele pode para que você se afaste dos caminhos de Deus. Quem sabe nesse momento eu estou falando para alguém que desde que quando começou a quarentena, você não veio para a igreja. Não é porque está no grupo de risco, não. É porque já acostumou. Já estou em casa assistindo aqui o culto pela internet. Eu não preciso de igreja, não. Um dia desse, um domingo desse, eu fiz uma ilustração aqui. Quando eu era garoto, eu tinha uns 7, 8 anos, uns 10, 9 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha um pastor na minha igreja, um pastor chamado Pastor Rogério. Ele era um pastor peruano. E esse pastor era um pastor boliviano. E esse pastor, uma vez, ele na igreja, lotado, ele foi na frente, sábado pela manhã, pegou aqueles fiozinhos, aqueles fios de costurar roupa, costurar coisa, bem fininho, quer dizer que qualquer criança pode arrebentar com força, se arrebenta. Chamou algumas crianças, me chamou o mais forte da igreja. E me chamou e disse, quebra esse fio. Eu fui lá na frente e quebrei o fio. Ele rodou em 2, quebra. Eu fui fazendo força e consegui. 3 eu não conseguia. E deu para o maior. E outro conseguia. E depois colocou em 4. Não conseguia, colocou para o outro. Aí depois colocou para o mais forte da igreja, um bem forte mesmo. E colocou várias obras. E o homem fazia força. E não conseguia quebrar. E depois ele faz essa ilustração dizendo o seguinte, isso é quando nós estamos unidos, o diabo é difícil de nos derrotar. Quando nós estamos sozinhos, é muito fácil nós sermos derrotados por Satanás e pelo inimigo. Mas quando a igreja está unida, está junta, quando ora junto, quando faz o trabalho missionário junto, quando vem para a igreja, quando está unida, quando tem uma construção da igreja que estamos em construção, você que ainda não participa da construção, nós temos aqui uma campanha durante 6 meses para você colocar aquilo que você pode nessa oferta de sacrifício. A igreja vai ficar bonita, linda aqui. Vai sair esse púlpito aqui, vai lá para trás, o tanque vai ser para o lado, ali vai ter um negócio lindo, bonito aqui. A igreja vai ficar melhor para você trazer os seus amigos. Mas você precisa ajudar também com essa oferta de sacrifício. Você que já está ajudando, parabéns para você. Mas você que ainda não está ajudando, procure um dos anciões, dê o seu nome, olha, eu posso dar com R$50 todo mês, ou com R$100, ou com 200. É uma oferta de sacrifício que você vai ajudar na construção dessa igreja durante 6 meses. Então, queridos, nós temos que participar na oração, sermos unidos. A igreja deve estar unida. E quando estamos sozinhos, não, eu fico sozinho em casa. Sozinho em casa, estou assistindo aqui pela internet, eu estou muito bem cuidando. Não está não. Não está porque a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, não vos deixeis de congregar. E quando você não se deixa de congregar, é porque você não está bem. Agora, é claro que você que está com doente, está no grupo de risco, tudo bem. Será que estou falando para alguém que nesse momento dizer o seguinte, por que fecharam as igrejas? As igrejas não eram para estar fechadas, as igrejas para estar toda aberta, reclamava. E depois que a igreja abriu, não veio para a igreja. Eu conheço alguns irmãos da Adventista,
que desde quando começou a quarentena ainda não pisaram o pé aqui. Não é porque estão num grupo de risco, não. Quem sabe já estavam se acostumando a estar em casa, guardando o sábado em casa. Ah, queridos, Deus tem um chamado para mim e para você. Eu não sei no qual desses 4 personagens você se encaixou. Eu não sei se você se encaixou no grupo do traidor, daquele que traiu a Jesus. Teve esse arrependimento, mas foi um arrependimento falso, foi um remorso. Arrependimento verdadeiro é aquele que você sente tristeza pelo pecado e abandona o pecado. Arrependimento falso é aquele que você tem remorso. Um exemplo, o ladrão quando é preso, ele vai ser preso, a polícia pergunta para ele, você está arrependido? Sim, eu estou arrependido. Por que está arrependido? Porque eu fui preso. Mas se não tivesse sido preso, não tinha se arrependido. E você foi arrependido por quê? Ah, porque fui baleado pela polícia. É por isso que eu me arrependi. Qual desses personagens você está se identificando? Com Judas? Com Pedro? Um cristão que está em pecado? Mas Cristo está chamando você nesta manhã. Volte enquanto é tempo. Com aquele ladrão Dimas, que viveu uma vida toda em pecado, mas no final aceitou Jesus como seu salvador pessoal. E eu imagino que no momento que ele estava morrendo ali, não saía da mente daquele de Dimas, dizendo assim, você estarás comigo no paraíso. Já imaginou você ouvindo a voz de Jesus falando para você, você estarás comigo no paraíso, Matusa. Você, Rodrigo, estará comigo no paraíso. Você, Paulo, você, Josué, estará comigo. Você, Ana Paula, estará comigo no paraíso. Já imaginou Jesus falando para você, você estarás comigo no paraíso? Eu acho que você não queria mais nada neste mundo. Você queria, sabendo que você um dia estaria com Cristo no paraíso para toda a eternidade. Pois é, essa promessa Jesus está falando para mim e para você nesta manhã. Se você então compreender esta mensagem e aproveitar a oportunidade que Deus está dando para você, você também estará com Cristo no paraíso para toda a eternidade. O outro personagem era aquele ladrão que estava com o coração duro, viveu uma vida toda de pecado e no final morreu em pecado. Aqui está representando toda a humanidade. Aqueles que vão estar salvos e aqueles que vão estar perdidos. Eu lembro do meu amigo Marcos, lá de Manaus. Meu amigo Marcos era diretor de jovem da igreja adventista. Termino com esta experiência. Marco cantava, tocava violão, era animado, trazia muito jovem para a igreja. Eu conheci a minha esposa por causa do Marcos. Marcos deu estudo para a irmã da minha esposa. A mãe da minha esposa foi para a igreja. E a irmã da minha esposa se batizou, minha cunhada se batizou. Algum tempo depois, eu fui fazer evangelismo nessa igreja e conheci a minha atual esposa. Ela estava apenas visitando ali. Eu conheci e mais tarde eu casei com ela. Marcos era um rapaz jovem e animado. Mas de repente Marcos começou a trabalhar com outra coisa ruim, com drogas. Naquele lugar, naquela igreja que a gente morava, naquele que a gente frequentava, atrás havia umas favelas. E aí tinha uns becos, hoje não existe mais. E tinha algumas pontes. E ali era um lugar onde muitos marginais se frequentavam. Ali a polícia, para entrar ali, tinha que ser várias polícias, toda armada. Mas graças a Deus, nós da igreja, eu principalmente, entrava naqueles becos e graças a Deus, nunca ninguém mexeu comigo. E ali Marcos, então, começou a trabalhar vendendo droga. Eu não sei qual foi o motivo, parece que ele pagava para os policiais deixavam ele trabalhar. Até que um dia ele chegou lá em casa, dizendo assim, as polícias estão querendo me matar. E ligou para a corregedoria da polícia, da época lá. E quando a corregedoria chegou, hoje ouviu o carro da polícia que estava lá e os outros policiais que queriam matar Marcos, saíram. Marcos então continuou trabalhando com essas coisas, e nós sempre falamos, Marcos, abandona isto aí, volta para Deus, volta para a igreja. Mas Marcos continuava trabalhando com essas coisas. Além de ser taxista, passava drogas também. Passou-se algumas semanas depois, e um tiroteio com esses mesmos policiais. Marcos conseguiu matar 2 polícias, mas os outros 2 o mataram Marcos. E foi crivado de bala. Marcos não tiroteio com a polícia,
Marco perdeu sua vida longe dos caminhos de Deus. Alguém que estava dentro da igreja, alguém que tinha tudo para se salvar, alguém que tinha tudo para receber o perdão divino, um jovem bonito, cheio de saúde, um jovem alegre, um jovem feliz, mas que um jovem que se perdeu porque não quis voltar para os caminhos de Deus. Meu amigo Marcos perdeu a vida. Quem sabe nesse momento estou falando para alguém que estava envolvido em drogas. Você que está pela internet me assistindo, você que vai assistir. Deus está dando oportunidade para você abandonar a droga, o vício, a bebida, o cigarro, a maconha, o adultério. Está dando oportunidade para você abandonar tudo isso e voltar para os caminhos do Senhor. Alguém está orando por ti, meu filho. Alguém está orando por você. Você vai ouvir uma música agora. O Vanilson vai cantar esta música. Preste atenção na letra dessa música. Eu queria que você, no momento que ele estivesse cantando, você aqui na igreja, que está aqui na igreja, que está bem com Cristo, levante-se, agradeça a Deus, permaneça fiel aos caminhos de Deus, pede força para Ele te dar mais força. Você que está precisando de ajuda de Deus, precisando de perdão, que não está bem com Deus, também se levante e aproveite para entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E você que está em casa me assistindo, também aproveite a oportunidade que Deus está dando para você, para se arrepender, se converter e entregar a vida para Jesus. Vamos ouvir a música do Evanilson e a oportunidade que Deus está dando para mim e para você neste momento. Amanhã não sabemos se estaremos com vida. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje a Bíblia diz: se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu vou estar orando por você no final da música, por você aqui na igreja, você que se levantar, e você em casa também, que tomar uma decisão sincera ao lado de Jesus Cristo. Quando vem a tempestade e o medo faz chorar, quando a felicidade dá lugar ao pesar, quando as forças do inimigo nos conduzem para o mar, no momento de perigo deste barco a naufragar, há uma luz que vem do céu e clareia a escuridão, nos guiando até o porto onde há paz pro coração. Âncora segura é a mão do meu Senhor a me amparar. A âncora segura é o Espírito de Deus que acalma o mar. Nesse barco existem coisas que devemos retirar. São pecados tão pesados que nos podem afundar. É preciso ter coragem, é preciso ter mais fé, pois nas quedas desta vida
Só Jesus nos põe de pé. Cristo é a luz que vem do céu e clareia a escuridão, nos guiando até o porto, onde há paz pro coração. A âncora segura é a mão do meu Senhor a me amparar. A âncora segura é o Espírito de Deus que acalma o mar. Mas se o porto está distante, não desista de lutar. Jesus Cristo vai adiante, e ao chegar em terra firme, Ele vai te abraçar. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que acalma o mar. É o Espírito de Deus que acalma o mar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por todas as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada pessoa aqui presente. Apesar de nós não merecermos nenhuma, o Senhor sempre está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, enviando os anjos para nos proteger. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude a entender, compreender Tua palavra e cada dia mais vivemos uma vida de conformidade à Tua vontade. Hoje nós ouvimos a história de 4 personagens da Bíblia. 2 morreram longe sem Jesus no seu coração. Tinham tudo para se salvar, tinham tudo para receber o perdão, tinham tudo para ter vida eterna, mas se perderam, porque um não quis se obedecer e o outro continuou com o coração duro. Mas tivemos também, ó Senhor, 2 personagens. Um que se afastou e voltou. Outro que viveu uma vida de pecado, mas morreu com Cristo. Que nós possamos, Pai querido, também viver uma vida de conformidade à Tua vontade. E se algum de nós aqui for perder a vida antes da Tua volta, que nós possamos morrer com Jesus no nosso coração e um dia recebemos da Tua mão a coroa da vida eterna. Abençoe cada pessoa que está no YouTube, nos assistindo em casa, não sei onde que elas estão, mas seja lá onde for que elas estejam, que o Senhor venha alcançar com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Abençoe a liderança desta igreja, abençoe o pastor distrital dessa igreja e a sua família, e abençoe cada um de nós, cada membro desta igreja, os idosos, aqueles que estão no grupo de risco, o Senhor venha abençoar todos eles, protegendo da Covid-19, protegendo dos poderes do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, proteja essa igreja e proteja cada pessoa que está orando comigo nesse momento, aqui na igreja e também pela internet. A gente não merece nada do Senhor, mas nós te pedimos tudo isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo sábado. Às 5 horas estará o programa aqui dos jovens, né? Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo sábado em nome de Jesus. Não esqueça que amanhã tem culto aqui na igreja, a partir das 19 horas da tarde, da noite. 19 horas da manhã, o culto aqui na igreja. Onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu